Fala geeks, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo no canal e hoje para falar do 5º episódio de Cavaleiro da Lua, que já chegou aí no Disney Plus. Já ficou curioso? Já sabe? Se liga no vídeo. O 5º episódio de Cavaleiro da Lua já estreou no Disney Plus. E que episódio foi esse? Eu particularmente não acredito que seja o melhor da temporada, mas é muito bom e mantém lá no alto a qualidade da série. Um episódio que eu achei particularmente bem pesadinho por ser uma série da Disney, com zumbis mortos e muitas outras coisas bem pesadas. O episódio já começa nos jogando alguns flashes do que vai acontecer mais pra frente, sem a gente entender muito bem. E depois a gente encontra o Mark e o Dr. Harold com seu psicólogo conversando. E o da hora desse episódio é de ver como o Dr. Harold sempre faz parecer que o real é a imaginação do Mark. E você dá pra perceber a agonia do personagem com isso. Depois disso, a gente volta para aquela cena onde que eles encontram a Taweret, a deusa hipopótamo do Egito. E é aqui que eles descobrem que eles estão indo para o Dwight, que é o pós-morte da mitologia egípcia. O papel desse episódio é nada mais nada menos do que nos mostrar o passado de Mark Spector. E aí a gente precisa tirar o chapéu para Marvel porque ela conseguiu fazer isso de uma forma muito legal e que se encaixa completamente na história do personagem. Ela simplesmente poderia começar um episódio com um flashback e mostrar isso, mas não, ela teve todo o cuidado de encaixar esses flashbacks na trama da série. Então a missão que os dois têm nesse episódio é de equilibrarem a balança para eles poderem voltar à vida. Mas para isso acontecer, eles têm que se abrirem um com o outro. E é aí que a magia acontece. A primeira memória que eles visitam é de um refeitório onde está cheio ali de cadáveres. E essa cena achei um pouco pesadinha para os padrões Disney, mas eu particularmente adorei. E aqueles cadáveres são todos do Mark Spector. Foi ele que matou servindo Khonshu. E nessa cena também aparece o pequeno irmão do Mark, que já liga para outra memória do mercenário. É nessa memória que a gente descobre o passado trágico do Mark Spector. Ele se sente responsável por ter matado seu irmão. No caso, eles eram duas crianças e eles entraram na caverna quando começou a chover e o irmão acabou morrendo afogado. É outra coisa bem pesadinha do episódio, mostrar essa responsabilidade que o Mark tenta assumir de ser o culpado disso ter acontecido. Depois disso, a mãe do Mark muda completamente com ele, culpando o filho e fazendo um verdadeiro inferno da vida dele. Coisa totalmente desumana que a mãe do Mark fez com ele quando era criança. E é aí que o episódio explica o nascimento do Stephen Grant, nada mais nada menos que uma criação do Mark Spector para suas horas de medo. E é depois que sua mãe falar para ele que ele tinha inveja do irmão e por isso que ele matou o irmão daquele jeito, uma coisa totalmente cruel da parte da mãe fazer isso. Ele entra no seu quarto e a mãe sobe ainda para bater no garoto. E é quando ele vira o Stephen Grant. Ele cria essa personalidade nele. E finalmente nos é mostrado a cena do revivamento do Mark lá no Egito. A gente descobre que ele estava lá na caravana. Descobre não, né? Porque a gente já sabia antes. Mas agora a gente vê ele lá na caravana dos mercenários matando os arqueólogos. E a gente vê também o como Khonshu é um manipulador. Desde o começo manipulava o Mark do jeito que ele queria. As cenas vão se passando e a gente descobre que a mãe do Mark está morta. Só que o Steve não sabe disso. E é o contraponto que tem na história, onde o Mark vai pro enterro da mãe e diz que não faria isso por ela, que seria chorar. Mas assim que ele começa a chorar, não se aguenta e chora, o Steve toma conta do corpo e não sabe o que está fazendo ali e não sabe o que aconteceu. Por isso, a primeira reação dele é ligar para a mãe e falar que está perdido. É aí que a gente entende o porquê o Steve acha que a mãe está viva, porque ele não chegou a viver o momento ali da sua morte. Enquanto isso tudo está acontecendo, a balança ainda está mexendo e está quase se equilibrando. A punição para se a balança não se equilibrar é que os dois cairão ali nas areias e viraram pedra.
E não tem nada que a Tauret pode fazer para ajudar os dois. É só eles mesmos para conseguir equilibrar essa balança. Terminando de passar todas as memórias e a gente conhecendo um pouco melhor o passado do Mark Spector, a balança ainda não se equilibra. E é aí que a Tauret fala que não tem mais nada o que possa fazer. E os espíritos que o Mark matou saem das areias e tentam carregar os dois para as areias para virarem pedra. Numa cena bem legal, o Mark luta contra esses espíritos que são feitos de areia, o que não dá muito certo, já que um murro entra dentro do corpo e não acontece nada, e é quase levado para fora do barco, se não fosse pelo Stephen, que consegue derrotar aí os 3 espíritos. Mas infelizmente ele não consegue derrotar um quarto, que aparece e puxa o Mark para a beiradinha do barco, o que faz com que Steve se jogue nesse espírito para salvar o Mark e acabe caindo nas areias que petrificam. Se essa não é das cenas mais tristes da história da Marvel, eu não sei qual é. O Stephen praticamente se foi, não vamos ver mais ele na memória e também não vamos ver mais ele agindo no corpo do Mark Spector. Ele ficou ali e o Mark agora volta só com ele mesmo. Não terá o Steve. É muito triste ver isso, mas querendo ou não, é uma decisão boa da Marvel, já que em futuros projetos como Vingadores ou Os Filhos da Meia-Noite, em que o Mark vai aparecer, não vai ter tempo de abordar essa dupla personalidade dele. Ele como Steve, ele com Mark, ou ele com Steve de novo. Ele só como Mark vai ser bem mais fácil de ser usado sem muito detalhe. Depois que o Stephen vira pedra, a balança finalmente se equilibra e o Mark vai para o campo de juncos, o paraíso do Egito Antigo. O que esse episódio deixou foi muita vontade de ver o próximo, que por sinal será o último da temporada. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse episódio e coloca aqui também qual é a sua ansiedade para o último episódio da temporada. Se gostou, já sabe, deixa aquele joinha que ajuda demais na divulgação. Se inscreve aqui no canal que tá saindo 3 vídeos por semana. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. E, dito isso, fui.